Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro da semana, ao nosso Evangelho no Lar, quando juntos convidamos Jesus para o nosso lar. É muito bom estarmos aqui juntos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. A Cidade das Flores. A Cidade das Flores, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2021, quase 20 horas, domingo. E como todos os domingos, às 20 horas, nós temos esse encontro marcado, abrindo os nossos lares para convidar o Cristo para compartilhar conosco desse banquete de luz. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Que bom estarmos juntos, mais um domingo. Então, uma boa noite, querido amigo Pedro, saudações alambrenses para o querido companheiro que tem um espaço generoso no nosso coração. Realmente, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos, nestes dias, abrirmos o espaço na nossa agenda, que seja uma vez por semana, mas que sejamos pontuais, são compromissos que nós assumimos antes de renascer. E também nós precisamos, por isso mesmo, ser fiéis aos nossos compromissos, em nosso próprio benefício. Os mecanismos pelos quais nós somos beneficiados, a doutrina espírita já se nos descortinou, né? É verdade. Boa noite, Sueli. Saudade, tudo bom? E aí, compartilhando com a Eudócia, com o Arnaldo, com a Dani, com o Felipe, compartilhando com Márcia, enfim. É muito bom irmos criando essa grande rede do bem, essa grande rede de fraternidade, para podermos colaborar na obra do Pai. Porque o nosso planeta passa uma fase conturbada. E cada um de nós fazendo um pouquinho, semeando um pouquinho, nós vamos contribuindo com essa mudança dessa psicosfera tão densa, tão carregada, tão cheia de miasmas que prejudicam o nosso equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. E quando nós abrimos o nosso espaço semanal para fazermos o Evangelho, nós vamos criando uma barreira vibratória, vamos criando um diferencial, isso é muito importante. A Eudócia precisa entrar aí para a gente poder cumprimentá-la. Hoje é aniversário da Eudócia. Meu Deus, meus parabéns, Eudócia. Cadê a Eudócia? Olha, que ainda não chegou. Eudócia, apareça aí para a gente poder te cumprimentar, porque afinal de contas, um ano a mais de expectativa, de experiências. E de superações, né? De superações, isso é muito importante. Mas está faltando, são 20 horas. 20 horas, nós vamos iniciar então o nosso Evangelho. Boa noite, Maria Dolores, ela desejando boa noite, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Então, queridos amigos que compartilham conosco, amigos dos dois planos da vida, porque quando fazemos o Evangelho, os amigos espirituais trazem outros para virem ouvir a mensagem do Evangelho. Isso é muito importante. E nós vamos abrir aqui no livro Vinha de Luz para lermos um pequeno trecho através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu abri na mensagem 133, 133, Casa Espiritual. Se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. É a primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Que lindo que Pedro escreve. Vós também, como pedras vivas,
sois edificados casa espiritual. E Emmanuel diz, cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Compete a cada um. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que raras são as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. Emmanuel se utiliza de forma simbólica, fazendo uma comparação entre uma casa, uma construção material e cada um de nós. E ao final ele diz, o cristão sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado, que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Senhor, gratos somos, ó Pai, e a cada benfeitor amigo que aqui se encontra, por essa oportunidade de juntos podermos realizar mais esse Evangelho. E com gratidão nós vamos dando início e te pedindo, Senhor, a tua presença em nossos lares. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Que assim seja. Pedirei 5 segundos de licença e já voltarei. Enquanto isso, querida amiga Marli Oliveira, olha, aí eu sou Roberto Oliveira. Então seja cumprimentada neste momento, e a Cristiane também, né? Cristiane Ferreira. Cristiana. Cristiana Ferreira Garcias, boa noite. Então, mais uma vez. Mas antes do Roberto começar, para que a gente lembre, porque às vezes tem alguém chegando pela primeira vez, nós estamos fazendo um estudo sequencial de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no último capítulo, que é uma coletânea de preces, no capítulo 28. A semana passada nós iniciamos o item 18, que fala sobre as preces que são reservadas ao... Na verdade, é para a corrigenda de um defeito. Para né? pedir a corrigenda de um defeito, o próprio defeito da pessoa, nós orarmos pedindo forças para essa corrigenda. Semana passada nós iniciamos o item 18, que era o prefácio, e começamos no item 19. Mas nós vamos voltar um pouquinho para que a gente possa relembrar. Não vamos comentar até onde já comentamos, mas só para que a gente possa lembrar o que já foi lido e já foi refletido. E para aqueles que porventura desejem e não assistiram, entrem lá no nosso canal do YouTube, está lá na playlist do Evangelho no Lar, aí vocês podem rever ou ver novamente. Muito bem, Leila, bem lembrado. Recordando que nesse capítulo 28,
cujo título a Leila acabou de dizer, ele é desdobrado em 3 blocos. E nesse que nós estamos lendo, o tópico 18 e 19 está no bloco 2. São preces por aquele mesmo que ora. E aí no prefácio, Kardec diz assim: os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. E aqui ele abre um parênteses fazendo um recorte lá do capítulo 15, item 10, e também ou combinando, né, com o capítulo 19, número 12 do Evangelho. Né? E aí no capítulo, no item 19, ainda nesse mesmo título, sob o mesmo título, então ele sugere uma prece que diz assim: deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso e aí tem uma reticência, em que cada um coloca aquele que acha que mais incomoda, né, no seu dia a dia, e até então já deverá ter feito uma autocrítica, é claro. E aí continua dizendo: e se não resisto a esse pendor, digamos seja o egoísmo, né? É porque contraí o hábito de a ele ceder. O hábito. Então aí isso é muito importante, né? A gente pode abrir aqui um parêntese, porque apesar de ser uma prece que Kardec nos traz dando um roteiro, mas para que a gente possa ir fixando parágrafo por parágrafo dessa prece, porque afinal de contas é uma prece pedindo a Deus que nos dê força, que nos ajude, para que possamos corrigir um defeito que nós possuímos. E Kardec traz essa prece vinda de algum daqueles benfeitores, de daquela falange de luz, quando a própria pessoa vai dizer: deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bem do que é mal. E todos nós, a semana passada iniciamos o comentário, todos nós, se não tivermos nenhuma limitação mental, intelectual, nós temos o discernimento. Nós sabemos distinguir o que é o bem e o que é o mal. E é o que nós, ao fazermos a prece, estamos dizendo a Deus: ora, Senhor, eu tenho a inteligência, eu tenho condições de saber distinguir o que é o certo, o que é o errado. Nós temos também, primeiro passo, saber distinguir. Segundo, é o livre-arbítrio. Qual é o caminho que eu quero tomar? Do bem ou do mal? E aí a pessoa continua na prece dizendo: ora, do momento em que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado, se não me esforçar por lhe resistir. A gente observa isso porque nós somos espíritos já de uma bagagem. Quando nós reencarnamos, nós já trazemos várias oportunidades de aprendizado.
um bebezinho, um aninho, às vezes até menos, quando ele está fazendo alguma coisa de errado, ele já sabe. Ele esconde a mãozinha, ele fica com aquele rostinho assim, meio desenchavido. Por quê? Ele sabe. Quando nós estamos pedindo a Deus para nos auxiliar a corrigir um defeito, aqui nessa prece diz, se eu sei, se eu reconheço, eu me torno culpado. Eu sou responsável. A partir do momento que eu sei, eu sou responsável. Se não me esforçar por lhe resistir. Se eu sei que algo é prejudicial e eu não me esforço para resistir, eu estou cometendo um ato que não é adequado. Por isso que, às vezes, a pessoa é até considerado como um suicida indireto de acordo com a sua conduta, de acordo com seus excessos. Mas aí ele pede, preserva-me do orgulho, que me poderia impedir de perceber os meus defeitos, e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. Entra aí também o que é a lei de sintonia, porque nós precisamos mudar de faixa vibratória para não permitirmos que os maus espíritos venham nos conduzir pelo caminho dos equívocos, pelos caminhos do erro. E aí ele coloca aqui, né, entre as minhas imperfeições, coloca a sua falha. A gente tem uma lista imensa, é bom ir pedindo de um em um. Quando a gente superar uma, aí a gente ora para superar a outra. É porque o tópico é para se livrar de um defeito, né? Que é um por vez, né? Um por vez. Então é para pedir a corrigenda, né? Exatamente. De um defeito. E aí, Roberto? Aí continua. Interessante que nós vimos logo aqui no início, só fazendo uma referência, já e apoiado em Emmanuel, né? O Emmanuel nos socorre muito, viu, gente? E ele diz, olha, o espírito ele tem 3 instrumentos de sua evolução, que é a inteligência, o pensamento e a vontade. 3 ferramentas, uma delas bem pedagógica, né? Mas então nós precisamos lidar com essas ferramentas. Continuando ainda nessa sugestão de prece... Só um minutinho aqui. É Cirlei, eu acho. Ô Cirlei, boa noite, seja bem-vinda. Renata também. Para quem está chegando agora, nós estamos no capítulo 28 do Evangelho, no item 18 e 19, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para pedir a corrigenda de um defeito. Isso. Continuando ainda, Kardec sugere essa prece dizendo assim, não me criastes culpado, pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem e, consequentemente, a de mudar de caminho. Então, muitos falam assim, porque mas Deus que me fez assim, né? Não, ele fez simples ignorantes, como a doutrina espírita nos ensina, né? Então, o sentimento de culpa é consequente a nós termos errado, pior ainda, perseverar no erro. Daí ser muito justo a gente orar, pedindo help, né? Um reforço, que nunca nos falta, mas é necessário sinceridade e também um empenho da vontade, esta ferramenta, né? Quando Kardec pergunta aos benfeitores em O Livro dos Espíritos por que o mal ainda prepondera na Terra, ele diz que é pela omissão dos bons. E tem também uma outra pergunta que Kardec faz com relação ao que seria necessário para essa mudança. E eles dizem que muito pouco,
Eu não sei se o Roberto lembra bem agora as palavras que me fugiu. Então, diz assim, ó, você precisa de muito esforço, né? O que precisa, né, para ficar livre, precisa de esforço, e não muito esforço. Na verdade, com poucos de vós os esforçais. Ou seja, o que é essa ferramenta, que aí é o exercício da vontade, né? A vontade é que impulsiona a nossa determinação. Então é preciso muito pouco esforço, não muito. É o que Kardec coloca aí, né? Como a Leila acaba de nos recordar, para que nós possamos operar o bem. Então, o livre-arbítrio, é bom sempre lembrar, né? Ele reside na base de nossas ações. Ninguém nos impõe nada. Nós optamos, fazemos escolhas. E se errarmos, então o demérito será nosso. Mas se acertarmos, quão grande será o nosso galardão? É Jesus que nos promete, né? Olá, Valdeci, seja bem-vindo. Boa noite, Valdeci. Seja bem-vindo. Valdeci Lima, porque nós temos Valdeci Borges também aqui de Americana. Amigo querido, né? Isso. Mas aí continua e diz assim, meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. Olha só, então são restos das imperfeições porque éramos outrora muito, mas muito mais imperfeitos do que hoje. Então já houve esforço, né? Nós temos que também agradecer por isso. Então são o meu pecado original de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos bons espíritos. Aí Leila quer colocar alguma coisa sobre essa fala, meu pecado original? Então, aqui eu não sei se qual foi o espírito que ditou essa prece, porque nós sabemos que a equipe espiritual que colaborou com a obra de Kardec, muitos eram ex-religiosos que vinham da igreja. Do clero católico. Do clero católico. Então, não sei se essa palavra aqui... E tem o conceito teológico do pecado original, né? Se tem a ver com isso ou se seria num outro sentido. Realmente, eu confesso que tenho dúvidas. Vamos então fazer por esse viés, porque é muito prático. Porque nós observamos toda a leitura do Evangelho, o estudo, né? Que a maneira como está redigida guarda uma relação muito estreita com a religião que aqueles espíritos já desencarnados, e muitos ali que compartilhavam, conviviam com Kardec, e eles também eram ainda muito dogmáticos, então tinha esses conceitos, né, do pecado original e por aí vai. Continuando, ainda diz assim, bons espíritos que me protegeis, e sobretudo tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada um que eu suprima será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. Então, aqui podemos resumidamente dizer o seguinte, que cada defeito do qual nós nos expurgamos, que nós eliminamos, que nós nos livramos, diminui ou faz diminuir a distância entre nós e a divindade, o Pai, né? E aí, fechando, já fazemos um comentário geral, né, depois do fechamento, ele diz assim, o Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual para que servisse ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, para que me não fique perdida e para que, quando ao Senhor aprouver me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Também, mais uma vez, entre parênteses, né, faz referência ao capítulo 5, que é o
acho que é o capítulo C de perfeitos, né, Leila? Depois, mais ou menos por aí, no item 5. E também no capítulo 17, número 3. Então, nesse último parágrafo, então que Deus nos socorre com a sua infinita misericórdia, né? Não pessoalmente. Ele tem lá os seus emissários, são os bons espíritos, o anjo da guarda, né? O espírito familiar. Então, quando houver por bem conceder-me a atual existência, porque é uma dádiva divina, não nos enganemos, a existência atual é uma dádiva. Então, para que esta existência fosse produtiva, nos servisse ao nosso adiantamento. E aí, então, uma rogativa aos bons espíritos, né? Para que eles nos ajudem a aproveitar esta existência, para que ela não fique perdida, porque há muitos que perdem, não nos iludamos, né? Não sejamos ingênuos. E aí, por muitos que as perdem por falta de esforço. E que quando o Senhor, que Deus, né, aprover retirar-nos desta existência, que nós saímos melhor dela do que quando nela entramos, né? Ou quando renascemos. Encerra a prece, uma prece muito bonita. Quem foi chegando, a Anne e outros queridos amigos que também foram chegando, a Fátima, aqui é quem? Ivânia, eu acho que é Ivânia, pelo Instagram eu não consigo compreender muito bem, mas sintam-se acolhidas, sintam-se abraçadas, muito bom estarmos juntos. É para quem está do outro lado, às vezes não entende, porque o Instagram aqui é como se fosse na horizontal, então a gente teria que aprender aquela escrita antiga, né? Que você escrevia assim na vertical. Mas o Facebook, né, que é a nossa tela, está na horizontal, como lemos, né? É verdade. Mas nós vimos agora o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18 e 19. E nós vamos agora convidar todos que nos acompanham, que desejarem, que porventura ainda não tenham colocado, corram lá na cozinha, peguem um copinho de água, uma garrafinha de água, para ser magnetizada, para poder tomar depois. A gente aqui em casa sempre coloca um copinho para cada um, porque os benfeitores vão magnetizar de acordo com as necessidades individuais. Mas, enquanto damos um minutinho para quem desejar pegar água, eu acho que hoje, Sueli, a Eudócia deve estar comemorando o aniversário dela. Mas que Jesus abençoe o lar dela. O Arnaldo, a Desirê, todos eles. Todo mundo em família, é bacana. Isso, Daniel. Mas, queridos amigos, amanhã nós temos a nossa palestra, segunda-feira, às 20 horas, temos a nossa palestra semanal. Terça-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho também às 20 horas. E agora, às quartas-feiras, nós temos também uma live nova, com um novo tema, que é a poesia dos imortais. Então, estão todos convidados a participarem e nós vamos fazer o nosso fechamento do nosso Evangelho, criando essa grande rede de amor, de esperança, agradecendo, Senhor Jesus, emissários do bem, protetores dos nossos lares, das nossas vidas. Aqui nos reunimos em nome de Jesus e, como todas as semanas, abrimos os nossos lares para que esses raios divinos possam envolver o nosso lar, a nossa família, dando-nos a força, a coragem, a fé, a determinação. Mas unidos aos benfeitores, nós pedimos, Senhor, por toda a humanidade. Sabemos que ainda estamos num planeta aonde muitos equivocados permitem que a vibração densa faça com que o nosso planeta ainda seja
tão enfermiço, ainda haja maldades, ainda haja violências, guerras, ainda haja o egoísmo, o orgulho, o ciúme, a maledicência. Mas nós te rogamos, Senhor, que nos ajude para que possamos ser ceareiros da tua seara, que possamos ser aqueles que vêm para pacificar, que sejamos os pacificadores, aqueles que sabem ouvir, que sabem calar, que sabem sentir, colaborando com a transformação moral e espiritual da nossa terra. E nessa noite, rogando a esses emissários do bem, a falange de Dr. Bezerra de Menezes, a falange de Ismael, governador espiritual do nosso Brasil, que possam se unir a nós e que possamos, transmitindo os nossos melhores pensamentos e sentimentos, auxiliarmos a esses irmãos de humanidade que agora padecem de dores, de aflições, de angústias, de tormentos mentais, emocionais, espirituais, que possamos agora oferecer os nossos melhores pensamentos e sentimentos. E os benfeitores amigos, utilizando-se das nossas vibrações, do nosso magnetismo, possam trabalhar e beneficiar a cada um que agora sofre, que agora padece. E nós vamos vibrando muito amor, muita paz, também por todos esses irmãos que desencarnaram durante esses últimos dias, para que eles possam se preparar para esse novo recomeço, dando continuidade à sua trajetória evolutiva e vibrando muito amor, vibrando muita paz. Nós vamos juntos com esses emissários do bem agora, percorrendo os lares, os leitos dos hospitais, os asilos, orfanatos, penitenciários, as ruas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, nós vamos auxiliando em nome do Cristo, porque Jesus nos convidou, ide e curai. Que possamos agora criar essa grande rede de cura, de proteção e de paz para o nosso planeta, vibrando como Jesus oferecia do seu amor e curava tantos, que possamos também oferecer do nosso amor e levar a cura a tantos irmãos. E nós vamos agora entregando na mão desses emissários do bem a continuidade desse trabalho, e vamos continuando com outras equipes que vão se juntando a nós para podermos magnetizar as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, instrumentos hospitalares, magnetizar os aparelhos respiradores, magnetizar as alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todos os efeitos adversos. E os benfeitores, em nome do Cristo, utilizando-se das nossas vibrações, vão trabalhando e beneficiando, e vão dando continuidade a esse trabalho. E nós agora voltamos os nossos pensamentos aos nossos lares, convidando a esses benfeitores que agora em nossos lares se encontram, para que possam acompanhar os nossos pensamentos e possam trabalhar e beneficiar a cada um que agora nos vem à mente.
E nós vamos vibrando pelos nossos lares familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, por aquele companheiro que ainda não conhece o Evangelho de Jesus. E os benfeitores amigos, acompanhando os nossos pensamentos, vão trabalhando e vão beneficiando. E nós daremos um tempo para podermos dirigir as nossas súplicas. E entregando aos benfeitores amigos a continuidade desse trabalho, nós vamos agora convidando a todos para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é ofertada pelos emissários que, em nome do Cristo, agora em nosso lar, impõe suas mãos amorosas sobre nós. E nós vamos sentindo uma chuva suave, em forma de pétalas perfumadas e curativas, suavemente sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. E essa energia de cura penetra através do centro coronário e percorre cada centro vital, até o centro plantar. E essa energia se expande do corpo perispiritual para o corpo físico. E nós vamos sentindo agora, molécula a molécula, nós vamos sentindo uma energia de amor, uma energia divina que nos envolve. E essa energia se expande além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. Sintamos o amor de Jesus através dos seus emissários, operando em nossas vidas. E nós daremos um tempo para podermos louvar, agradecer, mas também podermos pedir. E agradecendo, Senhor, agradecendo por tudo que nos foi oferecido, agradecendo aos nossos anjos guardiães, que estão sempre a postos para nos auxiliar, agradecendo a cada emissário do bem que todos os domingos acorrem aos nossos lares, agradecendo a Jesus
e a Deus, nosso Pai, pedindo, Senhor, permita, Senhor Jesus, com que a paz deste momento permaneça em nosso lar e em nossos corações durante todo o transcorrer desta semana. E que possamos, Senhor, no próximo domingo, estarmos reunidos em Teu nome. Com gratidão, nós convidamos a todos. Suavemente vamos abrindo os nossos olhos. Vamos nos situando novamente em nossos lares. Queridos amigos, com muita alegria por estarmos juntos, só podemos dizer muito obrigado por compartilharem conosco, aproveitando mais uma vez, lembrando amanhã segunda e terça-feira nós temos, aliás, segunda, terça e quarta, nós temos o encontro marcado às 20 horas. Para aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube, do Telegram, entre lá. Se inscrevam, compartilhem, façam comentários. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos semear essa luz, vamos divulgar o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus. Aguardamos vocês amanhã às 20 horas. O tema da palestra de amanhã é o Trovador Solitário. O Trovador Solitário. E para aqueles que porventura desejarem encaminhar algum pedido, alguma mensagem, pedir alguma orientação, o WhatsApp do nosso Centro Espírita é o 1999 341 6316. 19, que é o DDD, e o celular, o WhatsApp é o 99 341 6316. Paz a todos, uma semana de muitas bênçãos, de muita alegria. Muito bom estarmos aqui com vocês. Com nossos agradecimentos sinceros mais uma vez, e fica a provocação para na próxima semana, nesse mesmo horário, no domingo, nós vamos ver como pedir forças para resistir uma tentação. É uma provocação porque eu tenho certeza que a maioria daí já tira de letra, né? Então não cede a tentação de jeito nenhum. Nem mesmo aquela vontade, eu quero ganhar na Mega Sena, essa tentação não se abate sobre vocês. Mas, brincadeiras à parte, que o nosso convite será no tópico 20, o item 20, né? Com esse título, para pedir forças de resistir a uma tentação. Até lá, que Deus nos abençoe a todos. Um bom descanso. Quem chegou atrasado, alguém que disse que chegou atrasado, deixa eu ver aqui quem foi. Agora eu não entendi quem que chegou atrasado. Bom, paz a todos, um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Até.